Olá! Bem-vindos! Mais uma live! Vamos tirar esse som. Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai de novo falar um pouquinho sobre zumbido, só que dessa vez a gente vai introduzir aí um assunto diferente, que é a questão da sensibilidade a sons, que vem muitas vezes associada ao zumbido, e eu quero conversar um pouquinho sobre essa associação e o porquê disso acontecer, né? O que é que pode estar acontecendo? O que será que está acontecendo comigo se eu percebo zumbido e eu também, sons me incomodam, né? Qual tipo de desconforto que eu posso ter, né? Então, oi, tudo bom? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nessa live. Vocês podem ir colocando as perguntas à medida que eu for vendo as perguntas e eu tiver como respondê-las, vou responder aqui para vocês. O que a gente não souber, a gente vai atrás e conversa, tá bom? Primeiro, o que a gente tem que saber? Vamos voltar lá na live anterior, a gente até já falou um pouquinho disso, mas eu preciso voltar lá para vocês entenderem um pouquinho onde entra aí a associação com o desconforto com os sons. O zumbido, ele é uma percepção de um som que ele não vem de fora, é um som que é interno. Então, se eu pedir para alguém escutar o meu zumbido, né? Vou dizer, escuta, coloca a sua orelha aqui, você tá ouvindo o que eu tô ouvindo? Não, a pessoa não consegue ouvir. Existe um tipo de zumbido que é chamado de zumbido objetivo, que é um zumbido onde outra pessoa consegue escutar isso, tá? Olha aqui, já tem uma pergunta, doutora, a sensibilidade tem tratamento? Tem, tá? As sensibilidades têm diferentes tipos, eu vou falar sobre elas, todas elas têm tratamento, tá? Fique bem tranquilo, tá? Tratamento, a gente tem cura em muitos casos, então fique bem tranquilo que tudo isso a gente vai conversar aqui hoje e tem, tá? Fica ligadinho que tem. Então, a gente tem ali no nosso ouvido, né, alguns zumbidos que são objetivos, que a gente consegue ouvir, que se a gente colocar ali o equipamento a gente ouve. Normalmente esses zumbidos estão relacionados aí a uma questão de pulsação, a uma parte mais externa, que mudanças ali no meio na região ali da orelha média, um pouquinho aqui mais para dentro, que são zumbidos que muitas vezes têm tratamentos mais clínicos, mais médicos, às vezes até cirúrgicos, enfim, ou medicamentosos. Mas a grande parte do zumbido, a grandíssima maioria dos zumbidos é o que a gente chamaria de zumbido subjetivo. O que é o zumbido subjetivo? É aquele zumbido que, se eu pedir para alguém escutar, a pessoa não consegue ouvir, porque ele está dentro, ele não está fora. Então ele não vem, já não vem de uma fonte sonora externa, independente de eu conseguir ouvir ou não, e ele é subjetivo porque ninguém consegue ouvir, só eu escuto. Então, isso eu acho que é uma dos grandes desafios quando a gente tem zumbido, né? A gente tem uma coisa que ninguém consegue entender o que é, ninguém tá ouvindo com a gente. Muitas vezes eu tenho mais de um som, então meu zumbido não é só um som, eu não tenho só um chiado, eu tenho um chiado e um apito. Ou eu tenho um chiado e eu tenho uma batida de asa de borboleta, ou eu tenho um barulho de panela de pressão e eu tenho eventualmente um outro som que vai, enfim. Então vai estar tudo grudadinho, eu vou deixar a live salva, fica tranquilo. Vai estar aqui no Instagram salva e vai estar lá no YouTube também, no Instituto Roldefeld de Zumbido lá no YouTube. Nós vamos botar nas duas plataformas, pode deixar. E então eu tenho vários sons às vezes, não é um zumbido só, às vezes eu tenho um conjunto de sons, né? Esses sons não são percebidos pelas outras pessoas e eu muitas vezes não consigo nem explicar o que eu percebo. Então eu acho que esse é das grandes dores em relação a zumbido, a sensibilidades, são daquele tipo de fenômeno, de sintomas ou até de doenças que a gente chama assim, que passam batidas porque as pessoas não veem, né? E eu acho que é aí que causa maior dor, assim, eu não tenho uma ferida para mostrar, olha, eu tô doente, eu não tenho uma imagem que eu possa dizer, olha, aqui tem alguma coisa, é daqui que tá vindo a minha dor, é daqui que vem o desconforto, é por isso que eu tô desse jeito. Então eu acho que a grande questão em relação ao zumbido e à sensibilidade é também essa questão de eu não perceber nos outros muitas vezes, ou não receber dos outros um acolhimento em função dos outros não conseguirem nem entender, e a gente entende que quem tá fora e quem não sente, quem não percebe, muitas vezes tem dificuldade de entender a nossa situação. O que não deveria, né, abrir mão de ter respeito, de ter compaixão, por mais que não tenha compreensão, mas aí é uma outra questão, nós não vamos entrar nisso. Enfim,
O que a gente observa? Muitos pacientes que têm zumbido, eles vão ter sensibilidade a som. Então a gente tem aí, as pesquisas elas variam, né, uma porcentagem, em torno de 40%, 50% das pessoas que têm zumbido, por exemplo, teriam hiperacusia. A gente pode ter misofonia, eu vou falar sobre cada uma delas. A gente pode ter misofonia também em pessoas que têm zumbido. A gente pode ter associação de misofonia com hiperacusia. Enfim, a gente pode ter aí uma configuração de fatores. Por quê? Porque todas elas são alterações que ocorrem no nosso sistema central. Então, seja na via auditiva central, na comunicação da via auditiva com o nosso sistema límbico, com outras áreas corticais, mas todas elas que estão ali com uma relação com a nossa via auditiva central. Então, mais uma vez, a gente vai voltar para o cérebro, tá? Então, o zumbido, na verdade, a percepção dele acontece no cérebro, a causa dele pode ser periférica, claro. Aí entram as diversas possíveis causas. Eu volto a dizer, zumbido normalmente, na minha experiência, no que a gente vê é multifatorial, multicausal, ou seja, eu tenho mais de um fator que faz o zumbido disparar. Então eu tenho lá, sei lá, né, a perda de audição é um dos fatores que dá zumbido. Ok, eu tenho uma perda de audição, junto com isso eu tive um aumento da minha glicose, por exemplo, e eu tive um estresse, eu tive lá um o zumbido apareceu. Porque a perda de audição já tinha algum tempo, não justificaria, né, a princípio o zumbido aparecer naquele momento. Então você começa a identificar e vai ter que estudar ali o que fez esse zumbido aparecer nesse momento, por que ele está aparecendo nesse momento. Então, volto a falar para vocês, busquem um profissional, otorrinolaringologista, um otoneurologista, para entrar com os processos de diagnóstico. Então, o médico, otorrinolaringologista, especialista que está habilitado a solicitar os exames que você precisa, fazer um diagnóstico correto, ver o que pode estar acontecendo aí na sua via auditiva, na periferia, nas possíveis causas aí do zumbido, e aí indicar o tratamento e também solicitar exames no caso de você perceber sensibilidade a sons. Por quê? Existem diferentes formas, diferentes tipos de sensibilidade a sons. Então eu vou começar falando sobre uma das sensibilidades que é muito comum vir associada ao zumbido, que chama hiperacusia, que apesar desse nome, a gente tem a tendência a acreditar que hiperacusia quer dizer que eu escuto muito, né? Eu tenho uma hiperaudição. Na verdade, não é isso que a gente está querendo dizer. Tá? O que a gente diz com hiperacusia é que a pessoa tem um engrandecimento do som, o som fica hiper, então o som fica muito grande. Então, o que é hiperacusia? Hiperacusia é quando o som, ele entra e ele é processado pelo meu cérebro como se o meu cérebro desse um aumento ali no botão do volume. Então, o som entra no volume que entrou para todo mundo, logicamente, mas ele é processado com um ganho muito grande lá no meu cérebro. Então, aquele som, ele fica super forte para mim, ele fica incômodo. Muitas vezes eu nem consigo ficar no local. Então, são aquelas pessoas, por exemplo, que já não vão querer ir em festas, né? A música muito alta já não vai, cinema não é um local que a pessoa frequente, ambiente com um pouco mais de barulho, com sons que são um pouco mais intensos, mais fortes, já é uma pessoa que não vai querer frequentar, vai ter desconforto, é um desconforto real, tá? E isso acontece lá na via auditiva central. Então, talvez, né, a pessoa vai lá, vai fazer exames, vai dizer, nossa, sua audição está normal, tá tudo normal. Ah, mas eu não tenho uma hiperaudição. Não, você não tem uma hiperaudição. Você pode ter uma audição normal, pode ter alguma alteração, enfim. Mas o que ocorre é que quando esse som ele é processado lá dentro da via, existe uma sensibilização. E aí o som, quando ele começa a atingir determinada intensidade, ele começa a ser engrandecido. E aí eu percebo ele super forte e ele me gera esse desconforto. Esse desconforto, ele é natural a todos nós. Nós precisamos ter desconforto com sons fortes, porque esse desconforto é uma maneira, uma forma do nosso corpo se proteger. Então, o desconforto a sons, todos nós temos. Existe até um exame que é chamado de limiar de desconforto a sons, e aí é um segredinho, se a gente desconfia
que um paciente pode estar experimentando, vivendo uma hiperacusia, é interessante fazer o exame de limiar de desconforto. Ele é interessante de fazer não só para o diagnóstico, mas também para o acompanhamento terapêutico, porque é um exame que eu posso repetir. Então, à medida que eu vou fazendo o tratamento, eu posso repetir esse exame de meses em meses e ver se eu estou tendo uma modificação nesse limiar de desconforto. Todos nós sentimos desconforto por proteção, só que esse desconforto ele vai começar a ser disparado quando o som chega ali em torno de 90, 100 decibéis, dispara o desconforto para me defender, para que meu cérebro diga para mim, olha só, tá muito alto, isso vai te machucar, ou seja, eu estou botando em risco a minha audição, e aí eu tenho a chance de me retirar desses locais. Então esse limiar de desconforto ele é disparado para todos nós e nessas pessoas. Ao invés de ele disparar quando o som chega lá em 90, 100 decibéis, ele vai disparar quando o som chega a 70, quando o som chega a 40, às vezes, já aconteceu, já tive pacientes que são em 40 decibéis, imagine, você tá lá ouvindo de 0, 40 decibéis, a minha voz deve estar aí chegando, dependendo do volume que a gente coloca aí no equipamento, 50, 60 decibéis, a minha voz já seria incômoda, né, para a pessoa tem que baixar o volume de tudo, fica muito desconfortável quando a gente aumenta o som. Televisão com um pouquinho mais de som já incomodaria no caso de uma hiperacusia. Então é isso que ocorre numa hiperacusia, uma sensibilização dessas células, né, da via auditiva que fazem com que exista esse incremento, essa sensação aumentada aí de som lá na minha via, tá? Existe tratamento para hiperacusia, sim, tá? Existe um processo, a gente faz uma dessensibilização dessa via. Não é um tratamento a princípio, não é um tratamento medicamentoso, pode ser que tenha que se associar. Se o paciente tem zumbido, também talvez tenha que associar outros tratamentos, ou dependendo do quadro que trouxe esses sintomas, que trouxe essa questão de ter zumbido, ter sensibilidade, vai ter que associar tratamentos. Isso é uma outra coisa que é muito comum e que às vezes é uma coisa que a gente tem mais dificuldade. A gente diz, vou fazer esse tratamento, depois esse, eu vou ver qual que vai dar certo. Existe um segredo, assim, que é o que eu falo na psicologia, que também é minha área. Em alguns casos, a gente precisa associar. Não são em todos, não são em todos. Muitos casos, por exemplo, se o paciente chega para mim com uma ansiedade, eu posso tratar perfeitamente a ansiedade dele só com a psicoterapia. Mas em alguns casos eu vou precisar da medicação, até para que o paciente consiga ter um equilíbrio X, para que eu consiga atuar com a psicoterapia, ele possa ter o benefício da psicoterapia, fazer as mudanças que ele necessita, para daí a gente retirar a medicação e ele seguir com as mudanças, seguir num novo padrão. Então, muitas vezes eu vou precisar associar as terapêuticas, vou precisar associar os tratamentos. Tenha isso em mente. No caso de zumbido e de sensibilidade, às vezes eu vou precisar associar. Eu vou estar lá fazendo um tratamento, por exemplo, com um profissional que é um dentista, um especialista, um fisioterapeuta. Vou estar fazendo com um fonoaudiólogo, eu vou estar fazendo talvez uma psicoterapia ou o uso de uma medicação, e aí, enfim, para cada caso a gente vai ter as necessidades individuais, tá? Então, para a hiperacusia tem tratamento, sim. Vamos ver qual é a necessidade individual do paciente, quais são as outras questões que você tem associado a isso e o que pode estar causando e qual vai ser então o processo que é indicado para você no caso da hiperacusia. Ficou claro? Alguém tem dúvida da hiperacusia? Se tiver, por favor, coloque. Aqui o Ellison. As pessoas deveriam falar mais sobre isso. Parabéns pela atitude de alertar as pessoas com essas doenças. Muitas pessoas, como eu, só vêm a saber depois que ocorre algo. Eu sei, são situações em que a gente não conversava muito. Acho que de uns anos para cá a gente está, graças a Deus, por meio das mídias, né, conseguindo chegar a mais pessoas, né, e conseguir levar um pouco de informação e principalmente, que eu acho que a parte mais importante que eu vejo hoje, informação de qualidade. Cuidado com a internet, que muitas vezes a gente vai, né, no desespero, na busca de informações e quer resolver e aí acha uma solução daqui, alguém curou assim, alguém curou assado e sai atirando para tudo que é lado. Calma, procura um profissional da sua confiança e segue um tratamento ou os tratamentos que forem indicados do começo ao fim. Lembra o seguinte, nem sempre o que deu certo para alguém vai ser o ideal para você.
Então, assim, essa pessoa talvez que colocou lá na internet, que ficou super bem desse jeito, que maravilha, que bom, que espetacular. Mas talvez o seu caso seja diferente. Você precise de uma outra indicação. Zumbido, cada paciente é um mundo diferente, não tem fórmula mágica. Seria muito fabuloso se a gente conseguisse ter lá um protocolo, né? É muito parecido com reabilitação labiríntica. Quando a gente tem tontura e o médico encaminha para fazer uma série de exercícios que são chamados de reabilitação labiríntica, reabilitação vestibular, muitas vezes ele entrega um papelzinho com um kit de exercícios. Aquilo ali pode ser até que para uma ou outra pessoa aquilo ali já resolva, mas com certeza aquilo ali não vai acertar para muita gente, porque o tratamento ele é individualizado, ele é baseado nas questões individuais daquele paciente. Eu não tenho uma receita única para todos os pacientes. Eu vou ter que avaliar quais são as situações que ele tem físicas, fisiológicas, eu vou ter que avaliar qual é a condição de locomoção, vou ter que, enfim, eu vou montar uma estratégia específica para ele. Zumbido é igual, não tem, assim, fórmula igual para todo mundo, então cuidado com essas fórmulas mágicas ou essa coisa de vi que alguém fez e vou. Quem sabe pode até ser indicado para você, mas converse com o profissional que está te atendendo, o profissional que está te acompanhando, para que ele possa te dizer, olha, esse realmente é um caminho para você, vamos por aqui, ou quem sabe esse não é um caminho, você não perde tempo, não se frustra, né? Que eu acho que é outra coisa que acaba acontecendo muito nos tratamentos de zumbido, de sensibilidade, que assim, às vezes demora o diagnóstico correto e aí o paciente se frustra e ele quer logo uma resposta imediata, que infelizmente nós não temos. E isso volto a dizer, né? A gente falou na outra live, vou voltar a dizer agora, a gente não tem nenhum tratamento que é um tratamento ou mágico, ou rápido, ou com uma resposta assim milagrosa em relação a zumbido, e não vai ter em relação à sensibilidade também, tá? Não tem nada, infelizmente, até hoje no mercado, né, na medicina, que a gente faça e que retire com a mão, né, a não ser que seja uma condição física. Então, assim, eu estou com zumbido porque eu estou com uma rolha de cerume, então eu vou retirar essa rolha de cerume, eu volto a ter entrada de som nessa orelha normalmente, pronto, meu zumbido foi embora, né? Quem dera todos os zumbidos fossem, né, dessa causa, seria muito simples, muito mais simples do que o que a gente vê no dia a dia, mas essas são infelizmente minoria, né? Mas enfim, fora isso, quando o zumbido ele tem uma questão já, né, mais central e tal, ele não é um tratamento instantâneo. O cérebro, infelizmente, não tem nada que eu faça hoje que amanhã o meu cérebro esteja reprogramado, reestruturado do dia para a noite. Ainda não temos essa habilidade. Tá? Mas tem tratamento sim, a gente tem casos de cura sim, então isso não quer dizer que não tenha solução, muito pelo contrário, só quer dizer que você precisa procurar alguém para te orientar e seguir um tratamento do começo ao fim, e que esse tratamento pode não ser um tratamento curto como a gente desejaria, tá? Existe uma outra condição, que é uma outra condição que eu quero conversar com vocês, que é a misofonia, que é um outro tipo de sensibilidade, tá? E que ele pode vir associado ao zumbido ou não. E a misofonia é diferente da hiperacusia, também é uma sensibilidade a sons, mas a misofonia, a sensibilidade, ela não está ligada ao volume dos sons. Lembra que na hiperacusia eu falei para vocês que o som, quando ele vai entrar na minha orelha, o cérebro, depois que ele chega a determinada intensidade, né, que a gente chama de volume, assim, o cérebro vai lá e processa ele mais forte do que ele está entrando. No caso da hiperacusia, o desconforto não está ligado ao volume. Muitas vezes são pessoas que vão ficar ali em ambiente com um volume alto, com som, com música alta, música, né, som forte, e não vão ter incômodo. A misofonia, ela tá ligada a desconforto, um desconforto que pode chegar a uma raiva, que pode chegar até a explosões de raiva, tá? Com sons específicos. O que são sons específicos? A grande maioria dos pacientes, lá em torno dos 80% dos pacientes, o que não quer dizer que sejam todos, tá? A gente recebe no consultório às vezes pacientes dizendo assim, mas eu não tenho desconforto ligado à mastigação. Por quê? Porque em torno de 80% dos pacientes com misofonia têm desconforto com sons que são ligados à mastigação. Então, qualquer coisa do tipo, né, ou sons
de boca, ou sons de, muitas vezes, do talher no prato ou nos dentes, né? Ou barulhos que são feitos com a boca. Então, são sons que normalmente disparam um desconforto muito fora do padrão, que não está ligado ao volume. Você vê que são barulhos que não têm uma intensidade forte, não são barulhos, né, altos, fortes, intensos, mas que geram um desconforto muito grande nessas pessoas. Então, a misofonia, ela é ligada ao tipo de som, que pode ser o tic-tac de caneta, pode ser quando eu vou batucar na mesa, pode ser som de quando a gente mexe na unha. Eu tive pacientes que têm desconforto com sons de passarinho, sons de, enfim, infinitos sons. Às vezes sons de motor são muito comuns, né? Assim, eu tenho visto muito, assim, sons de motor incomodam, exaustores, motores normalmente disparam esse desconforto também, no misofônico, enfim. Então são o que a gente chamaria de gatilhos. Então os gatilhos são esses sons que vão disparar esse desajuste, esse desarranjo emocional que dá no paciente. O tratamento da misofonia, ele é um pouco diferente, ou bastante diferente da hiperacusia, então por isso um diagnóstico diferencial é bastante, eu diria assim, indispensável, né? Porque senão você vai por um caminho errado, sim, tá? E pode envolver, e aí a gente vai ter que ter uma avaliação individual, pode envolver uma psicoterapia, a gente pode envolver programas específicos, né? Onde a gente vai trabalhar essa programação cerebral, porque o que acontece na misofonia é que existe como se fosse uma confusão, uma baguncinha ali nos neurônios da via auditiva com a via do sistema límbico, que é o sistema emocional. E é por isso que esses sons, que são sons tão aparentemente simples, disparam tamanho desconforto. Então a gente vai trabalhar numa via um pouco diferente. Na hiperacusia eu tenho ali uma sensibilização dos neurônios, ou seja, aqueles neurônios ali da via auditiva estão aumentando o volume. Na misofonia eu já tenho uma região ali, uma confusão, como se fosse uma conversa atípica, né, pouco comum ali dos neurônios da via auditiva com os neurônios do sistema límbico, do sistema emocional. E aí esses sons disparam esse desconforto gigante, tá? Então o que eu quero deixar claro para vocês, essas condições elas podem vir associadas ao zumbido ou não, tá? Elas podem vir associadas umas às outras. Então é necessário fazer um correto diagnóstico que vai envolver um profissional, né, um médico, otorrinolaringologista, que vai fazer então avaliações clínicas, vai usar aí de exames de imagem, exames audiológicos, o fonoaudiólogo, né, audiologista vai fazer os exames que o médico vai solicitar, vai precisar talvez de um apoio, de uma medicação psiquiátrica, no caso da ansiedade está muito forte, no caso de a gente precisar trabalhar com sono ou qualquer questão associada. Pode ser necessário a ajuda de outros profissionais no tratamento dessas questões, então a gente pode precisar de fonoaudiólogos que são especialistas nas questões de zumbido, de sensibilidade, pode necessitar de fisioterapeuta, se a gente tiver questões somatosensoriais, posturais, cervicais, enfim, a gente vai precisar aí de um outro profissional para associar um tratamento junto, né? Pode precisar de um dentista, enfim, a gente vai ter ali uma equipe que talvez, dependendo de cada caso, possa ser necessária ou não, tá? E aí entra a avaliação individual. Mas, fique claro, tem tratamento, tem solução. Então era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Eu espero que essa live possa ajudar alguém. Quem tiver dúvidas, por favor, deixe aqui. E o que quiserem conversar com a gente, é só deixar, escrever pra gente que a gente providencia os vídeos para vocês, tá bom? Nós estamos num mês que é um mês de conscientização sobre doenças raras. E eu estou aqui angariando uma pessoa muito, muito, muito especial para falar com a gente. Meu plano é que a gente converse na semana que vem. Eu vou colocar aqui a divulgação aqui para vocês da nossa live. A minha ideia é que a gente fale sobre doenças raras, e aí eu acho que vai ser bem interessante. Espero que vocês estejam aqui ligadinhos para curtir com a gente na semana que vem. Eu aviso vocês, tá bom? Um beijo grande e até a semana que vem.